Esta semana damos-lhe a conhecer um pouco melhor a eurodeputada Maria João Rodrigues. O nome da socialista chegou a ser falado para a comissária europeia. A professora garante que o convite chegou a existir e que se sentia preparada para ter assumido a pasta do emprego no Executivo Europeu. Chegou há relativamente pouco tempo aqui a Bruxelas, mas rapidamente vice-presidente do Grupo Socialista, coordenadora de 4 pastas e pastas bastante importantes. Como é que tem tempo para tanta coisa? Olha, talvez a razão pela qual isso me aconteceu é que realmente eu não cheguei agora a Bruxelas. Cheguei agora ao Parlamento Europeu, mas já cá estou em Bruxelas há bastante tempo, trabalhando com as várias instituições europeias, a Comissão Europeia, a Presidência da União Europeia por várias vezes, o Conselho de Ministros e finalmente o Conselho Europeu. E, portanto, faltava-me conhecer por dentro o Parlamento Europeu e estou realmente agora muito empenhada nesta nova função. Mas, de facto, isto não é fácil, porque é uma pasta... uma gestão... Sim, é uma gestão sob pressão permanente, mas, ao mesmo tempo, é, de facto, um laboratório extraordinário de como é que a política europeia é feita, porque, olha, nós aqui lidamos com toda a espécie de atores. Nós lidamos, evidentemente, com os nossos colegas membros do Parlamento, mas lidamos com muitos governos, lidamos com os comissários. Eu tenho que fazer um diálogo regular com os comissários que cobrem as minhas diferentes áreas temáticas e depois lidamos, acima de tudo, também com muitos atores da sociedade civil. Porque aqui passa toda a gente, não é? Do lado empresarial, do lado sindical, do lado de associações da sociedade civil, das universidades. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é, em função dos temas que agarramos, conseguir congregar todos os atores que são relevantes e, portanto, estamos aqui a viver sempre uma negociação permanente. Estamos numa fase em que a Europa atravessa uma mudança até de paradigma. Saímos de uma fase de austeridade, começa-se a falar cada vez mais em crescimento. Acredita que estamos mesmo no caminho do crescimento? Pois, essa é de facto a questão-chave que se joga agora. O nosso grupo, Socialistas e Democratas, tem feito enorme pressão sobre isso. Basta dizer que, quando nós demos o nosso apoio político ao Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, demos sobre condição de ele operar de facto essa viragem, mas devo dizer que isto não é uma coisa fácil. Nós temos que manter a pressão dia a dia e hora a hora. Nós começámos por reclamar um grande plano de investimento para a Europa. Esse plano foi das primeiras iniciativas do Juncker, eu acho que ele aí cumpriu o prometido, mas agora que queremos que o investimento chegue ao terreno, às empresas portuguesas e europeias, e queremos que o investimento traga também mais e melhores empregos para os cidadãos europeus, estamos numa espécie de corrida de obstáculos, não é? É especialista em emprego, em trabalho. Acha que as políticas europeias deviam pensar mais, ainda que já tínhamos falado que há uma mudança, que há um plano de investimento, mas a atenção ao trabalho, aos trabalhadores, à população, era necessária mais atenção? Sem dúvida. Aliás, isso faz parte do meu enfoque permanente. Eu realmente, como diz, estou muito centrada em promover o emprego e o emprego de qualidade, mas sabe, pela minha experiência profissional, começando em ministra e passando por muitas outras funções em que eu estive, deu para perceber que isto do emprego, para ser a sério, implica mobilizar toda a espécie de políticas. Política económica geral, política orçamental, a política financeira de mobilização do sistema bancário para apoiar isto, a política de educação para promover as qualificações que as pessoas precisam, a política de desenvolvimento regional. E, portanto, eu ando aqui nesta placa giratória a tentar mobilizar todos os atores que são relevantes nestas diferentes áreas. E com tanta gente para mobilizar, é fácil mobilizar gente e direcioná-la para Portugal? Olha, eu devo dizer que eu tenho Portugal sempre na cabeça, bem, em primeiro lugar porque sou portuguesa, mas porque justamente concluí que a sensibilidade dos portugueses é muito importante para ajudar a construir soluções europeias.
porque os portugueses são, nesse aspecto, excepcionais, têm uma grande capacidade de perceber os diferentes pontos de vista e de criar pontes, e porque eu acho que os portugueses têm demonstrado, e sobretudo agora nos últimos anos de crise, que conseguem perceber que, por um lado, a saída da crise implica nós termos, digamos, uma gestão orçamental responsável, mas eles também sabem que a saída da crise implica abrir novos caminhos de desenvolvimento para um país como o nosso. Tem um potencial tão interessante, começando no mar, acabando na nossa floresta e, acima de tudo, passando pela nossa capacidade de trabalho e os nossos jovens, particularmente. E, portanto, o exemplo português, eu acho que é o exemplo por excelência para abrir caminho àquilo que a Europa no seu conjunto precisa. Quando começou esta sua etapa enquanto eurodeputada, logo no início, falou-se na possibilidade de ser a comissária portuguesa. Se tivesse que ter assumido essa posição, acha-se capaz de assumir essa posição? Sabe que eu vou ser muito direta nisso, é o seguinte, eu acho que era capaz de assumir essa função porque realmente é um grande acumulado de trabalho que tenho para trás em várias instituições europeias e com quase todos os países europeus. 20 anos de trabalho consecutivo e cobrindo várias políticas. Portanto, eu de facto, objetivamente, estou a ser muito imodesta, mas acho que estava preparada para isso. Mas devo dizer que até não me pareceria muito realista que essa possibilidade surgisse, porque assumi que o Governo, em funções em Portugal, preferiria alguém da sua área política. E, portanto, tinha posto isso relativamente de parte nos meus planos de vida. Só mudei de ideias porque a proposta para eu assumir essa função veio realmente. E foi isso que me fez informar, digamos, a opinião pública em Portugal de que a oportunidade surgia, até porque o posto que estava a ser, na altura, testado para este meu caso, era um posto relativo à estratégia de crescimento e emprego, e eu acho que esse tema é da maior importância para Portugal. Isso não desfaz que o portfólio que foi depois dado a Portugal, o da Ciência e Tecnologia, eu considero também não é um posto tão importante, mas é um posto interessante e importante para Portugal. Se tivesse que escolher entre ser comissária ou ser eurodeputada e com as pastas todas que tem à sua responsabilidade, o que é que escolheria? Olha, isso é uma excelente pergunta, porque só o tempo dirá, sabe, o que é que no fundo foi melhor. Porque o ser comissário às vezes há quem pense que é muito importante e é muito importante, e desta pasta seria especialmente importante, porque o que está em jogo para a Europa é realmente saber se pode ou não voltar ao crescimento e ao emprego, mas eu estou a verificar aqui pela minha experiência diária que este posto de vice-presidente deste grupo parlamentar pode também abrir muitas portas e esperemos portas a soluções reais. Vou fazer por isso, vamos ver. Muito obrigado. Muito obrigado também.